Bom, pessoal, nós vamos aqui proceder à resolução da lista que envolve aí uma pequena introdução a funções exponenciais. Nesse processo, nós vamos utilizar algumas propriedades de potenciação, as quais nós faremos algumas observações mais adiante em outras videoaulas. Bom, o primeiro exercício, ele menciona o seguinte, ele fala da radioatividade, que é um fenômeno que ocorrem em núcleos de átomos muito instáveis, E nesse processo ele menciona aí algumas informações, Ele diz para a gente que à medida que o tempo no qual metade de qual substância se desintegra, ele chama esse período de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para metade de qualquer substância se desintegrar. E nesse processo ele identifica que a porção da quantidade do material que vai permanecer depois de um certo período é dada por uma função da forma exponencial. Então, o primeiro exercício aí, ele menciona essa função, ele nos dá ela como um n de t igual a n0, que multiplica metade de t elevado de meio elevado a t sobre p, onde t é o tempo e P é o período pelo qual ele chama isso de meia-vida. Ele está mencionando aí no enunciado. Bom, ele nos dá o seguinte, olha, que um dos isótopos mais utilizados nos radiofármacos é o do carbono 14, cujo meia-vida, ele dá aí pra gente, é de 20 minutos. Então, P aí, eles não fornece com esse valor, P igual a 20 minutos. Então, o que ele pergunta para a gente? Determine o tempo necessário em minutos para que uma amostra de carbono 14 se reduza a 1/4 do valor inicial de quando ela foi obtida. Ou seja, o exercício aqui que a gente quer resolver, ele nos pergunta um período, um tempo, e aí vem a grande informação, no qual essa quantidade fica reduzida a 1/4 do seu valor inicial, ou seja, se eu não conheço o meu valor inicial, vou chamar ele aqui de N0. Esse zero aqui está indicando que como eu vou aferir essa quantidade em função do tempo, eu estou considerando o instante t igual a zero. Então ele quer saber o período para o qual essa quantidade de carbono 14 vai gerar quando, após 20 minutos, que é o tempo de meia-vida, isso se reduzir a 1/4 do valor inicial. Correto? Essa é a ideia que a gente quer explorar. E aí, o processo é o seguinte, nós temos que substituir os dados envolvidos na expressão que eu quero calcular. Então, fazendo essas contas aí, o que eu preciso fazer é o seguinte, no lugar do n de t eu coloco 1/4 de n0, então venho aqui, escrevo 1/4 de n0, repito o n0, repito o meio, eu repito o t, que é o que eu quero encontrar, e no lugar do p eu vou colocar quem? Os 20 minutos que ele está mencionando. Daí eu observo que é possível cancelar o n0 com n0, e agora eu chego justamente no que nós queríamos mencionar, que é a função exponencial. Eu tenho uma expressão agora que é da forma 1/4 igual a meio sobre t sobre 20, elevado a t sobre 20. A ideia aqui é trabalhar com a mesma base. A base é quase a mesma, eu tenho meio aqui 1/4. 1/4 pode ser escrito como meio? Sim, desde que eu fatore o meu 4 numa base que é 2. Uma vez que 4 é fatorável em números primos, e no caso aqui ele é fatorável por 2. 4 por 2, 2, 2 por 2, 1, então significa que eu tenho 2 duas vezes, ou 2 ao quadrado. Então isso indica que eu posso escrever 1 sobre 2 ao quadrado, igual a 1 sobre 2 elevado a t sobre 20. A questão que é interessante aqui é que eu posso escrever toda a fração na potência 2. Por quê? Porque como o meu numerador é 1 independente da potência que estiver envolvida, vai ser sempre 1. Então 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado a 3 é 1, 1 elevado a 5 é 1, ou seja, para a base 1, não importa o n da potência, ele sempre será 1. Agora, por que eu faço isso?
porque do lado direito eu já tenho uma base que é meio. Então eu vou tentar igualar essas duas bases. Esse é o processo. Então ao fazer isso, eu tenho o seguinte, eu tenho o meio, que eu posso escrever agora a ao quadrado, e igualar com meio sobre t sobre 20. E agora, como as bases são iguais, eu posso cancelar essas bases, agora eu consegui, e fico só com as potências. Então eu tenho 2 igual a t sobre 20. Daqui eu multiplico 20 por 2 e eu tenho então que o meu t é igual a 40 minutos. Então isso responde à pergunta do exercício 1. Que ele perguntava é o tempo necessário em minutos para que uma amostra se reduza a 1/4 ou 25% do seu valor inicial. Então, o resultado está feito aí e é igual a 40 minutos. É isso aí. Feito o exercício 1, vamos para o exercício 2. Vamos para o exercício 2. No 2, ele menciona assim, olha, os biólogos eles afirmam que sob condições ideais, o número de bactérias de uma certa cultura ela é dada aí por alguns valores, né? De modo que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias. Então, ele diz aí que o número está relacionado de forma proporcional a um crescimento que está associado aí ao intervalo de tempo considerado. Então, para o processo, ele está supondo aí o seguinte, olha, suponha que 2.000 bactérias estejam inicialmente presentes em uma certa cultura e que 4.000 delas estejam presentes 30 minutos depois. Ele quer saber quantas bactérias teremos ao fim de 2 horas. Então, como ele está mencionando que o número de bactérias cresce a uma taxa proporcional, o princípio do processo invoca o que nós temos sobre os dados. Ele menciona o seguinte, que inicialmente você tem 2.000 bactérias. Inicialmente, como você está mencionando que no momento em que o fenômeno está sendo medido você tem 2.000 bactérias, eu vou dizer o seguinte, olha, que no instante t igual a 0, instante, esse aqui, você tinha 2.000 bactérias. É isso que ele está mencionando. E que 30 minutos depois, e aí você pode escrever isso em horas, ou minutos mesmo, vamos escrever em horas, ou seja, meia hora depois, 0,5 horas, esse número de bactérias era igual a 4.000. Então dobrou aí o número de bactérias em meia hora. O que ele está querendo saber é o número de bactérias que você terá depois de 2 horas, N2. É isso que eu não sei ainda e é o que eu quero encontrar. A saída aí está relacionada ao que ele menciona aí na segunda linha, quando ele diz assim, olha, uma certa cultura cresce de tal forma que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias. Como estamos falando de uma representação da forma exponencial, o tipo de função que nós estamos buscando é uma função do tipo n igual a um n0, que está associada a um fator a de progressão, nesse nosso caso está associado à unidade de tempo. Ou seja, de acordo com o modelo que nós temos, e mencionamos na última videoaula, né, esse modelo que nós queremos aí, ele se adequa a esse aqui, ó, que nós expressamos lá como um b vezes a elevado a x, dessa mesma forma. E aí o que eu vou fazer é usar os dados que eu tenho para aplicar nesse modelo e encontrá-lo de forma a poder resolver a questão, que é saber o número de bactérias depois de 2 horas. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que eu tenho é o N0. Nós temos 2.000 bactérias, então eu posso vir aqui, ó, e substituir o meu N0 por 2.000. Então você vai ter 2.000 vezes A elevado a T. Não sei o A, não sei o T. Uso a próxima informação. Depois de meia hora, você tem 4.000 bactérias. Então, N em meio, eu repito 2.000, repito A. No lugar do T, eu estou mencionando meia hora.
E isso tudo tem que ser igual a quanto, como ele está nos informando? A 4.000. Tá, e daí? E daí que você vai ter essa equação aqui para resolver agora. Como é que eu resolvo essa equação? Eu vou isolar, né, a variável que eu quero buscar no caso aí, que é o A, e vamos resolver o problema. Então aqui eu tenho A elevado a meio igual a 4.000 dividido por 2.000. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Portanto, o meu A elevado a meio é igual a 2. A minha grande incógnita agora é saber como é que eu vou encontrar esse A. E aí eu lido mais uma vez com a questão que está associada à potência. A ideia aqui é que eu consiga extrair o A de modo a gerar um valor. É isso que eu quero. Eu vou sumir com o meio daqui simplesmente? Não. Eu tenho que fazê-lo desaparecer matematicamente. Então o meio é a mesma coisa, se escrever 1 sobre 2 igual a 2. E você quer que isso aqui fique dessa forma, ou seja, como se tivesse elevado a 1. Então, para que isso aqui esteja elevado a 1, uma vez que eu não preciso nem colocar, o que eu preciso fazer para que esse meio vire 1? Você tem que pensar no fator multiplicativo para acontecê-lo. Então, esse fator aqui no caso é 2. Porque se eu fizer 2 vezes meio, eu retorno para 1. A questão é que toda vez que você fizer uma associação de modo a mudar uma expressão de uma equação, você tem que aplicar ao membro a mesma operação que você aplica ao outro que deixou de ser usado. Ou seja, se eu estou aplicando 2 aqui, eu vou ter que aplicar um 2 aqui também. Se eu tivesse que aplicar um 3, eu aplicaria aqui. Se eu tivesse que colocar uma árvore aqui, eu colocaria uma árvore aqui também. Por quê? Porque se não fizer esse tipo de modificação, a nossa expressão ela vai ficar errada. E aí o processo inteiro está errado. Então, como eu coloquei 2 aqui, para poder fazer esse A ficar elevado a 1 e conseguir obter, eu também faço a mesma coisa. Coloco o 2 aqui. E aí, ao fazer isso, o 2 com 2 cancela, você retorna o A, e eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, achei o meu A, e com isso, eu consigo completar o modelo, né? O modelo que eu estava buscando. Então, o modelo que eu buscava é um modelo de tal modo que o meu N, né, é igual a N0 vezes A elevado a T. Então, eu achei primeiro o N0, era o mais simples, ele mencionava no início que você tinha 2.000 bactérias. E agora eu achei o A, nosso fator de progressão que é 4, e fica elevado a T. Pronto, esse é o modelo. Com isso, eu consigo responder a pergunta, que ele quer saber o número de bactérias que teremos após 2 horas. Então daí, o que eu faço aqui é calcular o seguinte, olha, o N aplicado em 2 é 2.000 vezes 4 ao quadrado. Então, N aplicado em 2 é 2.000, 4 ao quadrado é 16, e daí fazendo as contas, 2.000 vezes 16, você vai gerar aí 32.000 bactérias. E isso responde aí o nosso exercício 2, exercício bem legal, bem gostoso de fazer, porque envolve conceitos aí bem interessantes que são, né, até de certo modo cotidianos, ainda mais agora que a gente está vivendo numa situação, né, atípica que é uma pandemia, tá? Que muitas vezes tem sido noticiado que a sua progressão é da forma que exponencial. Bom, vamos lá para o exercício 3. Ele menciona o seguinte, que os átomos de um elemento químico radioativo têm uma tendência natural a se desintegrar, que é o conceito de meia-vida que nós mencionamos lá no primeiro exercício. Ele menciona isso aí e diz o seguinte, olha, o antibiótico acetilcefuroxima, ele apresenta meia-vida de 3 horas. É isso que ele está dizendo. Se uma pessoa tomou 50 mg desse medicamento, qual é a quantidade de antibiótico ainda presente, né, no organismo? E aí vem as questões, após 12 horas de ingestão, né, e após T horas de sua ingestão. Bom, ele está mencionando aí o seguinte, no exercício 3, que o tempo de decaimento do antibiótico é dado em termos da meia-vida,
de 3 horas. Ou seja, metade de qualquer substância desse medicamento, desse antibiótico, vai se desintegrar depois de 3 horas. É a tendência com qualquer medicamento. Ele é injetado, ou inalado, ou ingerido, e após um tempo ele vai começar a se desintegrar. Ele nos dá aí que uma quantidade inicial, que eu vou chamar de M0, é na forma de 50 miligramas. M0 aqui é a massa no instante t igual a zero. E ele diz o seguinte, olha, que a meia-vida é de 3 horas. Com base nessa informação, eu vou resolver o item A. Vou colocar aqui meia-vida de 3 horas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que passado 3 horas, ele vai se reduzir a metade, M0 sobre 2. Ou seja, 50 por 2, 25. Passado mais 3 horas, ele vai se reduzir a metade. Então é metade dessa metade, M0 sobre 2. Ou seja, 25 sobre 12, 12,5. E assim sucessivamente. Então, passado mais 3 horas, 9, a metade da metade da metade. E aí, o que você está observando aqui? Ó? Que está seguindo um padrão, né? De base 2. Percebem isso? Ó, então, vai ser 12,5 por 2, 6,25 miligramas. Então, já dá para inferir algo bem interessante aqui, ó. Que o padrão de decaimento de 3 horas é da forma 1 sobre 2 elevado, né, a um fator de tempo. Então, seguindo essa mesma linha, depois de 12 horas, o M12, que é o que ele quer saber, você vai ter a metade disso aqui. Então, 6,25 dividido por 2. E aí, fazendo as contas, você vai chegar aí num valor, né, coloca aqui, M12, de 3,125 miligramas. E isso aí responde para nós o item A, correto? Ou seja, 3,125 miligramas. Bom, vamos lá. No item B, ele quer algo muito mais interessante. Qual é a quantidade da medicação que fica após ter horas de sua ingestão? Por que essa é uma questão interessante? Porque o que eu fiz aqui na primeira parte do exercício envolve a quantidade em termos da informação de meia-vida. E se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de medicamento depois de 4 horas, ou 1 hora, ou 7 horas, 8 horas, ou seja, para qualquer valor dentro desses intervalos, tem como? Tem. É o que ele quer que eu faça agora para poder responder essa questão. E aí, mais uma vez, como a gente está trabalhando com a função da forma exponencial, nós vamos pensar no modelo de progressão exponencial. Então vamos usar aqui uma função que eu vou chamar de f, constante, 1a elevado a t, algo assim. E vamos trabalhar com as informações que nós temos à nossa disposição. Então o que a gente sabe? Que no instante t igual a zero, o f de zero, você tem o que? 50 miligramas. E que passado 3 horas, f de 3, você tem a metade disso, que é 25 miligramas, correto? Então eu vou usar esses dois dados aqui para obter uma expressão para essa função. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, quando eu jogo o f de zero aqui, então eu tenho c vezes 1a, quando o instante t é igual a zero, eu elevo a zero, e isso é igual a 50. Eu sei que base elevado a zero é sempre 1, então o meu c, a minha constante, é 50. Achei o valor do c. Então, meu modelo, provisoriamente, está aqui, ó, f igual a 50 vezes a elevado a t. O que eu faço agora? Uso essa segunda informação para poder resolver o meu exercício. Nessa segunda informação, eu vou jogar f aplicado em 3 igual a 25 não, perdão, a 50. Vamos repetir aqui. Vezes a elevado a 3, e tudo isso tem que ser igual a 25. Daqui então, eu tenho meu a elevado a 3 igual a 25 sobre
50. E daí eu tenho o seguinte, né, que o meu A elevado a 3 vai ser igual, simplificando aqui 25 por 25, isso aqui vai ser igual a meio. Bom, daí o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz no outro exercício, eu tenho que fazer esse termo aqui virar 1, correto? Então qual é a ideia? Eu tenho que multiplicar por um fator de modo a fazer com que ele torne-se 1. Ou fazer algo direto, que é extrair a potência e trabalhar com uma raiz. Para fazer o A virar 1, ou seja, para fazer o A virar 1 não, para fazer essa potência virar 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever um fator de modo que apareça 1 aqui. Esse fator aqui é quem? 1/3. E aí, usando o mesmo raciocínio, se eu estou colocando 1/3 desse lado, também preciso colocar do outro. Então fica 1/3 aqui. Feito isso, cancelei, então tenho A, então tem que o meu termo aqui que é o meio, aí toma cuidado, todo ele tem que estar elevado a 1/3. É isso que eu tenho. E aí eu tenho o meu modelo completo. No meu modelo completo, então, o meu F vai ser igual a 50. No lugar do A eu coloco esse meu meio, elevado a 1/3. E tudo isso, ó, trabalhado aqui no T. E aí lembra lá daqueles problemas que nós fazíamos em conversão? Em cadeia, multiplicação de potência. Você repete a base e multiplica o expoente. Então aqui eu tenho meio vezes 1/3 vezes T. Então fica T sobre 3. Isso então nos dá o que ele quer, que é um modelo de progressão para a quantidade do antibiótico que vai permanecer depois de um tempo T qualquer. Ou seja, se você fizer um teste colocando os dados que nós temos do primeiro item, que é o item A, você vai perceber que o modelo vai ser validado. Como? Instante T igual a 3. 3 por 3 dá 1, 50 vezes meio, 25, ou seja, a meia vida, depois de 3 horas. Quando você coloca T igual a 6, o que nós obtemos lá? Que o F era igual a 12,5. 6 por 3 dá 2. 50 vezes 1 meio ao quadrado dá 1/4. 50 por 4, 12,5. E assim sucessivamente. Então, essa representação ela indica qual é a quantidade da medicação, e essa é a pergunta que ele está fazendo, que vai permanecer após T horas da sua ingestão, para qualquer valor de T que você quiser. E aí está resolvido o problema. Beleza? Interessante esse exercício, seria o item B. E agora nós vamos para o último. Que é o item, o exercício 4. Bom, no exercício 4, ele fala o seguinte, olha, carbono 14 é um isótopo que apresenta todos os seres vivos, né? Ele menciona que com a morte o nível de carbono 14 tende a cair e o decaimento é do tipo exponencial. E ele menciona o seguinte, que existe uma função para mensurar a atividade com o tempo após um período T qualquer. Tá? E esse período, né, é dado aí por uma função que ele chama de A de T igual a 0, A de 0, vezes meio elevado a T sobre 5.730. Onde ele menciona que esse valor 5.730, né, meia vida, é o valor do isótopo radioativo do carbono 14. E o A0 é a atividade natural do carbono 14, num tempo T, e o T é o tempo decorrido, correto? Então, o A0 é o valor do carbono 14 de um ser vivo qualquer, um valor de referência para uma atividade natural. Bom, ele fala o seguinte, olha, suponha que um fóssil encontrado em uma caverna e foi levado ao laboratório para ter sua idade estimada. Então, ele emitia 7 radiações de carbono 14, esse que ele mencionava, por grama hora. E aí, a questão é a seguinte, sabendo que o animal vivo emite 896 radiações de grama por hora, ele quer determinar a idade aproximada do fóssil.
Essa é a técnica que muitos cientistas utilizam para identificar, né, a idade de um fóssil quando ele é encontrado. Então, como é que eu vou partir para resolver o exercício? Ele dá os dois dados aqui para a gente. Ele dá o valor do nosso AT e do A0. Por quê? O AT é a quantidade que ele menciona. Olha, verificou-se que um certo animal emitia 7 radiações de carbono 14 em grama por hora. Só que a quantidade dessa radiação do animal vivo é de 896, que é a interpretação que ele não dá para o A0. Ele diz que o A0 para a gente lá é a atividade encontrada em um ser vivo. Então, com base nesses dados, ele quer que eu encontre esse cara aqui, ó, o T, qual é a idade estimada desse fóssil. Então é onde eu vou substituir nessa fórmula e resolver o problema. Então, fazendo isso, eu vou substituir aqui, então eu vou ter 7 igual a 896 vezes meio sobre T 5.730. Bom, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer em coisas. Eu posso passar 896 para cá dividindo, eu posso tentar inverter a base para chegar no resultado. Vou fazer de modo que o 896 venha para cá sendo dividido, separando o que é constante do que é variável. Então, 7 sobre 896 igual a meio sobre T sobre 5.730. A ideia aqui é que, como nós estamos trabalhando com função exponencial, eu não estou deixando o benefício da dúvida pairar. Então, está meio que indicado que eu vou ter que manipular isso de tal modo, de forma que uma base dessa natureza apareça. Ou seja, a princípio, o que eu vou ter que fazer é trabalhar com essa função, com essa constante, perdão, de modo a escrever nesse formato e daí tirar o t como nós fizemos lá no primeiro exercício. Então, o que seria uma ideia? Eu vou dividir aqui o 896, vou fatorar o 896, ou na divisão, por 7. Vamos fazer o contrário, dividir 896 por 7. E aí eu tenho o seguinte, aqui eu tenho 1, para 8 resta 1, abaixo 9, para 2, 14, 19, 5, para 6 dá 8, para 56 dá exatamente. E olha que coisa interessante, 128 é um número que pode ser escrito em termos de base 2, uma vez que eu tenho uma base aqui envolvida. E esse processo eu posso obter via fatoração. Né? Como assim? 128 pode ser fatorado em números primos, então se eu vier fatorá-lo, 128 por 2 é 64, que por 2 é 32, que por 2 é 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2 e que por 2 dá 1. Então esse é o ponto aqui, eu tenho 2 se repetindo 7 vezes, 2 elevado a 7. Então isso nos dá a seguinte informação, que se eu vier e fatorar ou simplificar o 7 por 896, eu sei que aqui vai dar 1, 7 por 7 é 1, e 896 por 7 dá 128. Repito o que eu tenho aqui, 1 sobre 2, T 5.730. Como eu sei que 1 sobre 2, 128 é 1 sobre 2 a sétima, posso escrever isso. E vou repetindo esse cara aqui, 1 sobre 2, T sobre 5.730. Eu já posso apagar isso aqui que eu já fatorei. E aí, se observar bem, eu já estou quase na resposta. Por quê? Porque da mesma maneira que no primeiro exercício, o 7 eu posso escrever também como potência de 1. Porque 1 elevado a 7 ou a qualquer coisa continua sempre sendo 1. Então, diante disso, o que vai acontecer é o seguinte. Eu venho e escrevo 1 sobre 2, elevo a 7, igual a meio sobre T 5.730. Vou lá. Como a base é igual, cancelo. Então eu tenho que 7 é igual a T sobre 5.730. E daí, isolando T, eu vou multiplicar por 7
os 5.730. Então, fazendo todas as contas aí, vamos fazer ela. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 3 dá 21, vai 2, 7 vezes 7, 49, com 2, 51, 7 vezes 5, 35, com mais 5, 40. Então, 40.110 anos é o tempo estimado desse fóssil. E aí, está resolvida a lista, com exemplos bem interessantes e usando a ideia da função exponencial na forma introdutória, trabalhando com a mesma base, usando algumas propriedades. Mais adiante nós vamos explorar mais essas propriedades em problemas mais aplicados. E é isso. Se gostou, dá aquele likezinho lá. E se não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo aí para outras pessoas que tiverem a fim de assistir. Beleza? Valeu, muito obrigado.